Olá, seja bem-vindo ao Pesca Brasil, um programa dedicado à pesca artesanal, uma das principais atividades econômicas do nosso país. Hoje, o Pesca Brasil recebe o presidente da CBPA, Abraão Lincoln. Mas antes do nosso bate-papo com o presidente da CBPA, você vai ficar sabendo o que é alevino juvenil. E o peixe-leão, exótico e ameaçador ao ambiente costeiro brasileiro. Preparamos uma matéria sobre este predador. Ainda hoje, no Pesca Brasil, você vai conhecer a colônia de pescadores de Baía Formosa, famoso município no litoral do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo ao Pesca Brasil. Alevinos é o termo que se dá aos filhotes de peixes, mas não é só isto. Acompanhe a nossa matéria e entenda melhor. Você sabe o que são alevinos juvenis? São os peixes juvenis recém-eclodidos dos ovos e que já reabsorveram o saco vitelino. Os alevinos podem ser classificados em duas categorias, tipo 1 e tipo 2. Muitas pessoas acham que um alevino é um peixe em seus primeiros meses de vida. Na realidade, esse termo é usado para designar o peixe nos seus primeiros minutos de vida. O primeiro alimento que os recém-nascidos vão comer são os microvermes da aveia, uma excelente fonte de proteína para um bom desenvolvimento dos alevinos. Eles devem receber essa ração por 30 a 40 dias. Alevino juvenis é aquele alevino que a gente deixa ele crescer nos viveiros, pelo menos até ele atingir em torno de 25 a 35 gramas. Ou seja, são alevinos que têm em torno de 70 dias, 80 dias de vida. Não é aquele alevino recém-nascido, que ele é alevino de 0,5 a 1 grama. E esses alevinos se faz esse trabalho todinho para que ele tenha mais poder de defesa quando cair no ambiente natural. A reprodução se dá quando o macho em seu ninho atrai as fêmeas para o acasalamento. Depois de alguns dias incubados, os ovos eclodem e nascem as larvas de peixe chamadas alevinos. Para ser considerado juvenil, o peixe precisa morfologicamente ser adulto, ou seja, sua estrutura externa deve se assemelhar com a de um peixe na fase adulta. Ele vai crescer mais rápido porque esse alevino espera-se que no ambiente natural ele, já entrando como juvenil, com mais, no máximo 90 dias, as fêmeas já estão se reproduzindo. Sim, porque nós fazemos alevinos sem ser aquele que tem a sua capacidade de reprodução reduzida. A gente trabalhamos com alevino natural, que é para ele se reproduzir no ambiente e ajudar a manter a atividade. O uso de mais tanques na fase final da produção aumenta o potencial produtivo e, consequentemente, o giro de capital. Mas atenção no processo de transporte dos alevinos. Existem alguns cuidados básicos para que os filhotes não morram. A gente tem uma quantidade de alimento hoje nos açudes muito bom. O que tivemos um problema muito sério de seca, mas que a gente teve que começar a fazer com que esses peixes fossem recolocados. E hoje estamos trabalhando seriamente, buscando os alevinos, não, mas os peixes grandes de Curimatã, principalmente, através da CBPA, para soltar nos açudes. Não é que a gente vai fazer o peixamento, vai fazer transferência. Eu chego junto ao pescador, arranjo com ele, ele pesca aquele peixe e eu, com minha estrutura de oxigênio, carro, tudinho, faço com que ele chegue vivo e leve para um açude que tem pouca quantidade dele ou nenhuma. Então isso vai me garantir que para o ano vai ter uma série de desovos, até porque vai ser peixe em torno de 150 a 200 gramas que nós vamos capturar. Mas nos açudes onde tem mais. Para que os peixes sejam comercializados apenas quando se tornarem juvenis, é preciso padronizar como tamanho mínimo de venda, peixes de 4 centímetros para a maioria das espécies. Antes do peixe ir para a mesa, ele precisa crescer e o ciclo de engorda leva aproximadamente 10 meses. A CBPA, preocupado quando começou o trabalho, buscou o Denox e dentro das orientações que a CBPA fazia, que recebeu, foi exatamente de que fizesse com alevinão, porque para cada
você podia multiplicar. Por exemplo, eu boto 1.000 alevinos de 1 grama. Então eu multiplico isso por até 5 vezes se eu botar alevino em torno de 25, 35 gramas. Então, um açude, eu cheguei lá e botei 1.000 alevinos de 1 grama. Se eu botar o grande, eu posso botar só 100. Então eu tenho aí uma quantidade bastante significativa para fazer com que esse alevino ele se torne fruto para o pescador. Doutor, quanto tempo em média, eu imagino que deve variar de espécie para espécie, mas o tempo de gestação de um peixe, quanto tempo em média? Como eu disse a você, eu tenho um peixe que a tilápia, quando ela atinge em torno de 300, 400 gramas, ela está no ápice muito bom da sua produção. Então ela está aí o quê? Dependendo do ambiente, da alimentação dela, no máximo com 6 meses. E o que pode causar a morte dos alevinos, por exemplo? Eu imagino por ter pouco tempo de vida, talvez sejam mais frágeis. Realmente, a gente está fazendo o peixamento, a CBPA buscou sempre esse alevino de maior, juvenil. Por quê? Porque ele tem mais condições de sobrevivência. Você tem uma ideia, ele vai ter 5 para 1. Então, automaticamente, a gente aqui trabalha com 3. Quando nós colocamos 100.000 alevinos de tilápia, a gente considera que foram 300.000. Por quê? Porque estou colocando alevinos já com condições de defesa. Se eu coloco aquele alevinozinho de 1 grama, ele vai ficar nadando o tempo todinho na margem da água. E aí, pasme vocês, tudo que tiver de aves marinhas por ali, esses teju, até a cobra, vai ali e come. Enquanto que o outro, como ele já tem mais condições, ele procura as partes mais profundas, ou seja, ela procura abrigos mais sólidos para poder sobreviver. Agora que você já entendeu tudo sobre alevinos juvenis, eu vou falar sobre uma espécie de peixe que vem causando preocupação aos especialistas. Eu me refiro ao peixe-leão. Veja agora a origem deste animal predador, porque ele é considerado uma ameaça ao ecossistema e à biodiversidade marinha. O peixe-leão tem origem no Oceano Indo-Pacífico, mas já é encontrado em 8 estados brasileiros e provavelmente deve colonizar toda a costa brasileira. O animal é uma ameaça ao ecossistema costeiro pela sua capacidade de se alimentar de peixes nativos, se reproduzir rapidamente e não possuir predadores naturais. Trata-se de uma espécie invasora, venenoso, dotado de uma grande capacidade de se adaptar a diferentes ambientes marinhos, competindo com espécies nativas por alimento e habitat, se revelando uma ameaça para a biodiversidade local. Ele é um peixe que está chegando em todo canto, ele é um peixe recifal. Ele fica mais ou menos onde tem os arrecifes, onde se reproduzem a maioria das espécies. Ele não é nativo da nossa região. Então o que ocorre? Ocorre um fluxo muito grande, que não é coisa que venha incriminar ninguém, de água de lastro de navio. Então eles podem ter vindo de água de lastro de navio, como pode ter alguma pessoa pega uma quantidade que ele era criado em aquário e trazido para cá e sendo solto aqui. O peixe-leão, por possuir espinhos venenosos, torna-se um predador voraz, causando uma devastação nos mares, desequilibrando o ecossistema marinho. Então ele comendo a desova do peixe maior, isso aí vai refletir no futuro em falta de peixe. Como ele não tem predador, ele tende a avançar tranquilamente, sem problema nenhum. Segundo especialistas, essa espécie tem sido encontrada com mais frequência nas regiões norte e nordeste do Brasil, especialmente em regiões de corais e nascedores marinhos. Quando começou a surgir, os pescadores começaram a reclamar, começou a notar isso aí. Então a CBPA, muito preocupada, fez o primeiro projeto, um projeto muito bom, genérico, para oferecer ao governo nortes de como conviver com esse animal. Esse animal é um animal que não tem predador para ele, pelo menos até agora, lendo muito. Eu ainda não encontrei nenhum pesquisador que falasse qual era o predador desse animal.
A Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, com base em estudos técnicos, desenvolveu um plano estratégico de combate ao avanço do peixe-leão. A CBPA defende um programa emergencial que engloba captura, controle, monitoramento, comunicação e educação ambiental do peixe-leão nas praias do Brasil. A primeira estratégia é qualificar o pescador, e também treinar aqueles grupos de mergulhadores para que seja incentivado. E no caso do pescador, eu acho até que merecia um bônus para o pescador que trouxesse aquele animal, até porque ele vai sofrer risco de se furar e risco para a saúde dele. Então aquele animal vem separado para trazer. Mas repare uma coisa, essa semana eu fui pego semana passada de surpresa, que um pescador fotografou e mandou para a gente um peixe que foi capturado dentro do estuário do rio Potengi. Então, se esse animal está se acomodando, se aclimatando, passando a viver até dentro do estuário, o risco dele realmente é alto. E o homem, o Brasil, o mundo inteiro precisa fazer ações para que seja capturado o máximo dele para evitar a reprodução dele. Muito interessante, o peixe-leão, de fato, uma espécie muito curiosa. Bem, o Brasil é o principal mercado pesqueiro da América do Sul e um dos principais do mundo. E isto se deve muito à atividade desenvolvida pelos pescadores artesanais. A colônia de pescadores de Baía Formosa já existe há 75 anos e, com apoio da CBPA, a colônia vem fazendo a diferença. Acompanhe a matéria no Pesca Brasil. Situada a 96 quilômetros da capital potiguar, o município de Baía Formosa possui cerca de 23 quilômetros de litoral. Famosa pelas paisagens deslumbrantes que atraem muitos turistas em todos os meses do ano. A pesca artesanal se destaca como uma das principais atividades econômicas da cidade. Talvez o que pouca gente saiba é o trabalho que a Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura desenvolve aqui na praia. A colônia de pescadores de Baía Formosa é bem tradicional. Há 75 anos resiste defendendo os interesses desses profissionais. Com a chegada da Confederação Brasileira de Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, a colônia ganhou ainda mais vigor e tornou-se bem mais relevante. Em relação à CBPA, eu costumo dizer, é uma opinião assim até bem particular minha, que toda ajuda é bem-vinda, entendeu? E eu vejo a satisfação aqui do nosso povo, aqui dos pescadores, que tem tido ajudas, por exemplo, a CBPA, depois aqui de Baía Formosa tem nos ajudado aqui na área do seguro-desemprego, a questão funerária também, a questão aqui de supermercado, por exemplo, a questão da consulta online, tem dado um auxílio. Em resumo, tem sido benéfico para nós aqui. A pesca aqui em Baía Formosa ainda eu considero como nosso carro-chefe. A pesca da lagosta, a pesca do robalo, a pesca do atum, que é a albacora, a nível nacional. O único lugar do Brasil, a única praia que tem essa pesca artesanal de albacora é aqui em Baía Formosa, vai de setembro até janeiro, e sempre foi fascinante para o visitante chegar aqui e olhar e ver o pescador trazendo um peixe, levando um peixe no calão, trazendo aquela enfeira de peixe, e isso em concílio com o turismo não houve dificuldade. Hoje, graças a Deus, primeiramente Deus, segundo a CBPA, está dando um grande suporte ao pescador, o que não tinha, hoje em dia a pesca está muito evoluída através do nosso patrão Abraão Lincoln. Hoje a gente tem, o pescador hoje
tem o auxílio doença. Se você está doente, vai para a farmácia, tem um benefício que o remédio, você tem 50% de desconto do remédio. Você tem hoje se falecer, hoje a CPA já vem montado o caixões com a viúva tem direito a 5 mil, a 10 mil conto depois de morto, e tudo a CPA está ajudando. Vale a pena lembrar que, pelas condições do mar, a praia de Bahia Formosa é um celeiro de ótimos surfistas. Apontado como o novo Ítalo Ferreira, Adalto Senna, com apenas 18 anos, já acumula várias conquistas em sua promissora carreira. Eu estou aqui falar pela importância da CBPA estar me apoiando, que abriu várias portas para mim, que eu venho da família de pescador, meu pai é pescador, minha mãe tem a Federação pela Colônia dos Pescadores, meu pai é presidente da Colônia dos Pescadores, e eu sou muito grato a CBPA. Chegou assim, que eu estava no momento sem patrocínio, teve um evento de pesca na Bahia Formosa, a gente teve uma conversa e tudo deu certo. Eu sou muito grato a CBPA. Agora a gente vai para o intervalo e em seguida voltaremos conversando com o presidente da CBPA, Abraão Lincoln. O Pesca Brasil recebe o presidente da Confederação Brasileira da Pesca e Aquicultura, Abraão Lincoln. Abraão, obrigado pela presença aqui no programa. Nós é que agradecemos e com muita alegria queremos mostrar a nossa satisfação em estar neste programa que irá falar 100% da pesca artesanal brasileira, como também da pequena e microagricultura do nosso país. Estamos em inteira disposição. O que é CBPA, Abraão? É uma confederação que agrega todos os trabalhadores das águas do país, tanto da agricultura como da pesca artesanal, como marisqueira, todos aqueles que vivem em função das águas e que se agregaram nesta confederação através das suas 24 federações e das suas 1.037 entidades filiadas para defender e fomentar a pesca, contribuir na fomentação da pesca do país. Ela está presente em todos os estados? De todos os estados do país, através de seus afiliados. Tem as federações e as colônias. Exatamente. As associações, os sindicatos. Quantos? 1.037. 1.037 associados? 1.037 entidades. Sim. 1.037 entidades. E quantos? Que agregam cerca hoje de 1 milhão de pescadores. É um número significativo. E aquicultores. Abraão, quais as principais conquistas? A confederação foi criada justamente há 4 anos para, como eu falei, a fomentar e representar. Porque o Brasil é um país que é um continente, né? E nós estamos lá do Acre até o Rio Grande do Sul, do Amapá ao Rio Grande do Norte. Então, o que é que ocorre? Havia uma falta, uma ausência muito grande de representatividade nas bases finais, ou seja, na base de primeiro grau, que é as colônias, os sindicatos, as associações e os pescadores. Como, por exemplo, a maioria das coisas tinham muita dificuldade dos benefícios de serem acessados pelo pessoal da região norte, no caso do Amazonas, do Acre, de Roraima, do Amapá, os próprios Mato Grosso, o próprio Pará. Então, nós nos preocupamos com isso na época que foi criada a CBPA, tanto que ela surgiu de um grande e forte movimento das bases, das entidades de primeiro grau. Claro que a necessidade não tem a menor dúvida, da de segundo grau, que são as federações, que nós temos hoje 24. Mas a origem dela começou nas entidades que estavam na ponta pela ausência da representação nacional. Então, foi assim que a CBPA foi criada
E nesses 4 anos ela tem desenvolvido um trabalho espetacular. Hoje nós estamos com vários programas interessantíssimos. Nós temos a questão da piscicultura, no caso, com recurso próprio. Estamos repovoando os açudes do Nordeste, proporcionalmente falando. Estamos começando por já 10 estados, já distribuímos mais de 1.500.000 alevinos juvenis nos açudes públicos, né? Estamos também com um leque de convênios para atender os associados das entidades da CBPA, no caso, auxílio funeral de R$5.000, no caso, a questão do clube de benefícios, para ele ter acesso à compra de uma medicação com abatimento, ter acesso à universidade com abatimento, ter acesso a 450 empresas que fornecem seus serviços com preços especiais para aqueles que sejam filiados da CBPA. A CBPA ela se preocupa diretamente com o pescador artesanal. E o pequeno agricultor. O pequeno agricultor. Por exemplo, nós acabamos de assinar um convênio de telemedicina. O cara que está lá em Benjamin Constante, na Calha do Rio, ele acessa, se ele tiver internet, e consulta-se com o médico a qualquer hora do dia, nas 24 horas. Ele pode estar lá no Acre, no Cruzeiro do Sul, também. Ele pode estar na Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. Seja a hora que for, ele sendo filiado da CBPA, ele tem um plantão que ele liga e se consulta pela internet, recebe seu receituário, sua requisição de exame, tudo pela internet, porque hoje, graças à internet, a telemedicina avançou bastante. E era muito difícil, principalmente para a categoria da gente, as pessoas terem acesso a médico com rapidez. Algum convênio com farmácia para comprar Nós temos um medicação? clube de convênios, um arco de convênios com seguradoras, com farmácias. Nós, só rede de farmácia, nós temos um convênio com 14 redes de farmácia. É algo muito forte. Nacional. Que o pescador, ele tem, na representação, na presidência da CBPA, um contato direto, uma presença direta, e os benefícios, eles chegam não só ao pescador, mas também à família do pescador. Claro, além disso, nós temos trabalhado muito na questão do crédito, porque é muito difícil o crédito chegar até a ponta. Nós não podemos nem colocar culpa nos governos, porque em razão dos bancos oficiais estarem nas grandes cidades. E a maioria dos pescadores do país e aquicultores estão na zona rural. Quando você diz crédito para a reforma Crédito, de um barco, para comprar um Pronaf, motor... espécie de Pronaf, com créditos subsidiados para a pesca, como tem para a agricultura. O governo atual está... Agora chegando. o presidente Lula lançou um grande programa, agora desburocratizado, que por coincidência nós estamos começando pelo Amapá e pelo norte do Brasil e o centro-oeste. Vamos começar, o lançamento será no Amapá, de um crédito de até 12 mil, onde o pescador só irá pagar, e o agricultor, pequeno agricultor, de 9 mil, se pagar em dia, só pagará R$9.000, subsidiado pelo governo com abatimento de R$3.000. Isso é muito importante, porque o que é que ocorre? Hoje, o pescador, quando chega na praia, por exemplo, para armar sua embarcação, para ir para o mar, ele precisa do rancho. O combustível é o item mais caro desse rancho. E o que é que ocorre? Muitas vezes ele se submete a pessoas que não são do segmento e que fazem agiotagem na praia, cobrando 40%, 50%, 70%, 80% de juros em cima daquele pequena quantia de recurso que se empresta ao trabalhador para produzir a proteína mais nobre do planeta, que é o pescado. Abraão, qual é a maior federação que tem o maior número de pescadores? Hoje o Maranhão. O Maranhão. É. E a colônia, você sabe qual é a cidade? É a colônia de Cametá, também no estado do Pará. Quantos? 20 mil pescadores da ativa e 32 mil aposentados. É um número significativo. O Pesca Brasil está conversando com o presidente da CBPA, Confederação Brasileira da Pesca e Aquicultura, dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, Abraão Lincoln. Abraão Potiguar. Tudo começou aqui, Abraão? Na verdade, não começou só aqui, né? O movimento, né? É. Claro que o Nordeste teve uma grande participação nisso aí, em razão da organização, né?
e do acesso mais fácil aos poderes, né? Mas, na verdade, esse movimento foi uma ansiedade nacional dos trabalhadores, pela organização do segmento, que no passado pouco havia essa interação entre Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e hoje, através dos gritos da pesca, através das reuniões semestrais, dos grandes eventos regionais que são feitos, essa interação tem, que serve de experiência, de trocar experiência, porque assim, nas águas, as modalidades de pesca são substituídas quase que estadualmente, e muitas vezes até municipalmente falando. A forma de se pescar, a forma de se trabalhar, a forma de se capturar aquele pescado é completamente diferente de uma região para outra. É muito diferente da agricultura. Às vezes as pessoas querem confundir, porque é do setor primário, agricultura com pesca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agricultura é agricultura. Pesca é pesca. Por exemplo, nós dependemos da lua, dependemos das marés, dependemos dos ventos, principalmente nos mares. E nos açudes dependemos do resfriamento da água, da temperatura, do modo geral, de outros segmentos também, que tudo isso formaliza se nós temos uma boa produção ou uma má produção. A CBPA, a preocupação é com o pescador de todo o Brasil, principalmente aquele pescador mais simples, o pescador artesanal. Claro, porque esse trabalhador, num país que tem mais de 12 mil quilômetros de costa e 12% da água doce do planeta, ele é responsável por mais de 65% da produção nacional de pescado. Mesmo com todo o problema de falta de estrutura, de falta de qualificação profissional, de grandes tecnologias modernas, a frota completamente obsoleta, mas ainda somos responsáveis por 65% da produção nacional. E o que me faz ficar feliz é porque o governo está entendendo isso, que na hora que renovar a frota, na hora que der um crédito aos pescadores com subsídio, de certeza nós vamos ter um aumento de produção, a melhoria na alimentação do povo brasileiro e também condições de exportar muito mais para trazer divisas para o Brasil. Abraão Lincoln, presidente da CBPA, aqui no Pesca Brasil, conversando com você. Quais as perspectivas para este novo ano? Olha, nós estamos num trabalho de organização e agora mesmo de sensibilizar o governo para que o crédito, que é uma prioridade, chegue à praia, ao açude, ao igarapé, ao rio, à barragem, aos lagos, para com isso a gente melhorar a vida das nossas famílias. Porque na hora em que a gente pega um dinheiro no banco, com um juro menor, e transforma esse dinheiro em melhoria das embarcações, dos apetrechos de pesca, e evidentemente na aquicultura, na questão da melhoria da levinagem, na compra mais fácil da ração, nós vamos ter uma produção melhor, consequentemente, dias melhores para milhares de famílias que vivem das águas no Brasil. O pescador tem uma grande representatividade, porque num momento como este conseguir convênio não é fácil. Não. Ou não é com recursos do governo federal? O recurso, ele é muito importante e tem sido um pleito permanente da CBPA. Porque sem esse recurso, assim como tem a agricultura, sem esse recurso se torna inviável, infelizmente, o aumento da produção nacional. E o Brasil precisa disso porque hoje nós somos o maior importador de pescado da América do Sul. E não é agora não, isso já vem há décadas. Infelizmente, nós somos o maior importador de pescado da América do Sul, mesmo tendo o melhor sistema de águas interiores, como também de litoral da América do Sul. E mesmo tendo 12% da água doce do planeta. Abraão Lincoln, qual o relacionamento com o Ministério da Pesca? Muito bom, o ministro André tem se esforçado, mas o que é que ocorre? O Ministério é um ministério novo, que ainda não tem um quadro definitivo de servidores, tem uma estrutura pequena para a dimensão da pesca e da agricultura brasileira. Eu acredito que o presidente Lula, no próximo ano, vai melhorar o orçamento do Ministério, porque é um ministério estratégico para
a questão da segurança alimentar brasileira. Nós temos que nos preocupar com isso, porque daqui para frente, o mundo hoje já faz do peixe a maior proteína consumida e comercializada no mundo. A carne está em terceiro lugar no mundo. O Brasil e o planeta clamam por proteína. Há uma ausência muito grande de proteína para a humanidade. E os estudos dizem da própria ONU, da própria FAO, através da FAO, que as águas vai ser no futuro bem próximo que irá sustentar em termos de proteína esse planeta. Por isso que eu acredito, antes de passar para outro bloco, que o governo Lula vai apostar e apostar muito na questão do investimento, da pesca e da agricultura brasileira. Abraão, você falou em convênios, você falou auxílio para o pescador. De onde vem esse dinheiro? Para você atender todas essas expectativas. A confederação ela funciona com 100% de recurso próprio dos pescadores brasileiros. Pescadores, do que eles pagam? A contribuição confederativa e a contribuição dos aposentados. Qual é o valor? 84 por ano. R$ 84? Por ano. E R$ 7 mês? Exatamente. E 30 e poucos reais por mês dos aposentados. A gente conversou no Pesca Brasil com o presidente da CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, Abraão Lincoln. Abraão, muito obrigado. Feliz Natal. A vocês também, para todos que nos assistem, principalmente para os companheiros que eu sei da chegada da TV Futuro lá no interior do Brasil, a você que está no norte, no centro-oeste, no sul, no nordeste, no sudeste, o nosso abraço e um Feliz Natal para todos. E a CBPA está presente em todo o território nacional, lutando e trabalhando com suas afiliadas para melhorar a vida daqueles que trabalham nas águas no nosso Brasil. Você acompanhou o Pesca Brasil, programa que leva até você as principais notícias e informações do mundo da pesca artesanal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Audio Jungle.